escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, tudo bem com você aí? Espero que você esteja aproveitando essa série dos profetas. Nós já estamos na reta final, né? Nós vamos ter hoje uma segunda parte sobre Sofonias. A história está sempre se repetindo, ou talvez a natureza humana não aprenda mesmo com o passado. Certamente, a história do povo de Deus parece seguir um padrão que nos é bastante familiar. Tempos de fé, seguidos de desobediência e julgamento. Depois, novamente fé. Isso já havia acontecido com Israel. E agora, nos dias de Sofonias, Judá seguia os passos de Israel. Julgamento antes da restauração. Assim como Israel, Judá tinha se tornado espiritualmente arruinada. Em vez de ser luz para as nações, a tribo adotou a adoração pagã das nações vizinhas. Então Deus se preparou para levar Judá a julgamento, por assim dizer, por não cumprir até o final o pacto que havia entre eles. Profecias desse caso estavam por toda parte. Por exemplo, as estrelas, as religiões astrais pagãs eram tão populares que o povo de Deus ergueu altares para adorar as estrelas e até concedeu proteção oficial àqueles que praticavam magia. O povo de Deus tinha claramente abandonado o Senhor. Agora, Deus vinha como testemunha ocular, promotor e juiz no caso do povo de Israel, do povo de Judá, versus o Criador dos céus, o sol, a lua e as estrelas. Sofonias foi o homem que Deus escolheu para levar a intimidação a Judá. E é isso que a gente vai estudar, né? Meus queridos, vamos agora ver um vídeo. Esse vídeo, ele fala um pouco dessa história desse profeta. Vamos lá? O juízo de Deus sobre Judá estava a caminho. O povo adorou a Baal, a Moloque e a natureza. Até os sacerdotes misturaram práticas pagãs com a fé em Deus. Assim como o dia do Senhor, seria um dia de acertos de contas. Sofonias explicou que nesse dia, Deus castigaria todos os culpados de idolatria, violência, fraudes, e todos os que ficavam indiferentes seriam separados para serem destruídos. Porém, também havia uma promessa de recompensa para os remanescentes fiéis. Nesse vídeo eu te conto a história do profeta Sofonias, em que contexto ele viveu, qual foi sua mensagem e o que devemos aprender com ela. O profeta Sofonias era filho de Cusi, ele viveu em Judá e profetizou no século 7 a.C. É provável que ele seja tataraneto do rei Ezequias. Ainda não está comprovado com certeza que esse Ezequias fosse o conhecido rei judeu, mas ainda assim é uma interpretação bem aceita entre a maioria dos estudiosos. O nome Sofonias significa Jeová ocultou, e talvez indique que o profeta tenha nascido durante o período das atrocidades praticadas por Manassés, o qual, segundo a tradição judaica, foi o responsável pelo mártire do profeta Isaías, serrando-o ao meio. Sofonias profetizou durante o reinado de seu possível parente rei Josias em Judá, de 640 até 609 a.C., mais ou menos na mesma época em que Jeremias começou seu ministério. Ele também é contemporâneo de Naum e Abacuque. Pela severidade de suas palavras, tudo indica que ele profetizou
antes de Josias lançar seu grande programa de reformas em 621, após a descoberta do livro da lei no templo. Os dois reis anteriores, Manassés e Amon, haviam levado a religião e a moralidade do povo de Judá ao seu nível mais baixo. A profecia de Sofonias teria dado apoio às reformas de Josias. No cenário externo, Sofonias previu a queda de Nínive, que ocorreu em 612 a.C. Era a ascensão do Império Neobabilônico que décadas depois puniria Judá. Deus enviou Sofonias para profetizar em Judá, porque o povo de Deus precisava se consertar com o Senhor em seus corações. O profeta anunciou que Deus enviaria julgamento sobre Judá por sua maldade. A pequena profecia de Sofonias apresenta o lado sombrio do amor de Deus. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de julgamento. Esse livro menciona o dia do Senhor mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento, esclarecendo a imagem da queda de Judá para a Babilônia e do eventual julgamento e restauração de toda a humanidade no futuro. Sofonias viu no dia do Senhor a destruição de seu país, seus vizinhos e eventualmente toda a terra. A única esperança para o povo de Deus era buscá-lo e começar a viver pelos seus padrões, senão teriam o mesmo destino que as nações vizinhas. Apesar das palavras duras de Sofonias, este não era o fim da história. O profeta não tem somente denúncias, mas apresenta também anúncios de esperanças e promessas para o povo empobrecido. Sofonias tinha grande preocupação para com os pobres camponeses explorados e endividados. Ele é a voz profética do povo explorado. Os pobres, os preferidos de Deus, são a única esperança de uma sociedade justa e solidária. O profeta de Deus denuncia a concentração da riqueza nas mãos de poucos, o controle do comércio pelos ricos e as práticas religiosas corruptas, mostrando assim a necessidade de conversão e de profundas reformas. Em Jerusalém, o monte do Senhor, Deus deseja reunir o povo de Israel, o remanescente, e honrá-lo diante das nações. Assim, Sofonias termina seu livro num tom de esperança e alegria. O Deus justo que ouve o clamor dos fracos levanta-se para fazer justiça, depondo os poderosos e exaltando os pobres. Aprendemos no livro de Sofonias que Deus odeia a injustiça, a maldade e a desobediência. O dia do Senhor veio para punir todos os injustos da terra que se entregaram a tudo que Deus abomina. O julgamento divino profetizado por Sofonias para Jerusalém não foi final, embora tenha sido severo. Ele foi derramado pedagogicamente, não destrutivamente. O propósito era possibilitar o surgimento de um remanescente purificado. Sofonias nos ajuda a entender o conceito do grande dia do Senhor, uma expressão que identifica um dia no qual Deus acerta as contas, salvando os obedientes e humildes e castigando os rebeldes e orgulhosos. Devemos sempre procurarmos ser pessoas modestas e humildes diante de Deus. Bem, e agora, no nosso momento musical, nesse momento que faz parte da nossa EBD, vamos ouvir Ao Orarmos Senhor, e se possível, cante aí na sua casa, ok? Senhor, vem encher
oração, nós vamos primeiro agradecer a Deus pelas bênçãos. Nós estamos agora no final do mês de maio, estamos já no meio do ano. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelos missionários e pedir para que Deus os abençoe, ele e os seus familiares, e os missionários da nossa igreja. Daniel e Magda estão aí num campo missionário novo, que Deus possa abençoá-los ali. Vamos orar pelo nosso Brasil. O nosso país tem que estar sempre nas nossas orações. Ele merece o nosso clamor, os nossos líderes, para que eles tomem decisões sábias. Vamos clamar pela liderança da nossa igreja, pelos ministérios que estão em ação, pelos diáconos. Vamos orar pelos pastores da nossa igreja. Nós temos pastores atuando, exercendo seu ministério, e que Deus possa abençoá-los e as suas famílias. Vamos clamar pela nossa família. Maio é o mês da família e as nossas famílias estão sempre nas nossas orações. Vamos clamar pelos idosos e enfermos. Vamos clamar pelo Ministério da Maturidade, que é ou 60 mais, que é o ministério que está diretamente relacionado com essa área. E vamos orar pela nossa construção. A gente vai entrar agora numa nova fase, uma nova etapa, que Deus possa estar nos abençoando, providenciando os recursos e os profissionais capazes para essa obra. E vamos terminar cantando. A gente termina cantando, louvando. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe e até breve. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Deus vai reger as asas do vento e pinta a multicor no pensamento. Momento, tempo, intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, pra sempre tenho orado ao seu imenso amor. Bendize, ó